Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje, mais um dia, né, da nossa sequência de provérbios. Hoje é o dia 18, vamos ler o nosso Provérbios 18, capítulo 18, né? E vamos lá para o nosso capítulo. Você já pegou sua Bíblia? Eu espero que sim, né? Vamos acompanhar a leitura, né? E a interpretação de cada versículo, né? Aquilo que o Senhor colocar nos dá o discernimento de entender e aprender também o que Ele quer dizer. Então, vamos lá. O primeiro versículo fala: busca seu próprio desejo, aquele que separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria, né? Aqui está falando do solitário que busca o seu próprio interesse, né? E rebela contra sua verdadeira sabedoria, né? Então, a verdadeira sabedoria está nos bons conselhos, né? E atrás das pessoas que, que pegamos conselhos, nós temos que ir atrás, né? Das pessoas que pegamos conselhos e a sabedoria, né? Não podemos ser tímidos à palavra de Deus, né? Tem muita gente que fala que, que é tímido, que não tem aquela facilidade. Não vou falar capacidade, que nós todos temos a capacidade, né? Mas não tem aquela facilidade de chegar até uma pessoa para pedir um conselho, para conversar, né? Mas a palavra de Deus também está escrito que os tímidos não herdarão o reino dos céus, né? Então, nós temos sempre que ter uma companhia de uma pessoa, que sozinho também a gente não consegue alcançar e não consegue ir longe onde nós desejamos ir. Sempre nós vamos precisar de pessoas. Então, se você é tímido, né, peça a Deus que Deus repreende isso, né? Como eu já falei em outro vídeo, ninguém nasce tímido, né? Ninguém nasce tímido. Isso gera em nós através do nosso crescimento. A partir do momento que você nasceu, né? A partir do momento que você nasceu, gera através do nosso conhecimento, do nosso crescimento, não conhecimento, do nosso crescimento de ouvir palavra. No caso, de ouvir palavra em que a gente mais amamos, né? No caso, são nossos pais. Nossos pais, nossos irmãos, que estão convivendo sempre com a gente, né? E daí a gente ouvimos palavras que machucam, né? Tipo, acontece muitas das vezes as pessoas que criança pergunta demais, né? Temos crianças que perguntam muito, né? E criança, ao perguntar, o pai ou a mãe está muito impaciente com o filho e fala que a criança fala demais. E em outras horas, fala que a pessoa, além de falar que a pessoa está conversando demais, outro momento manda a mãe cala a boca, você conversa demais, isso e aquilo, e daí a pessoa vai se fechando. E quando o pai quer que o filho fala, o filho não fala mais, porque na cabeça dele ele acha que falar demais ele vai dar tipo um prejuízo, então vai incomodar muita gente, entendeu? E muitas das vezes a timidez gera através disso. Ou então você foi criado num lugar muito isolado, né? Seus pais não quis que você tivesse a amizade de outras pessoas, está muito isolado, muito preso. E também vai lhe fechando, que surge a timidez, né? Ninguém nasce tímido. Todos nós nascemos perfeitos aos olhos do Senhor, né? A partir do momento da nossa criação, das nossas palavras ouvidas, né? Que surge esses bloqueios. Então vamos lá para o nosso versículo 2, que diz: não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração, né? Aqui está falando que o tolo ele não tem prazer de aprender.
Então, como eu falei aqui, né? O tolo, ele não tem prazer em aprender, mas somente em dar opinião. E quem acha que sabe de, de alguma coisa, na verdade não sabe de nada, né? Então, e quem sabe mesmo, acha que precisa aprender sempre. É muito bom a gente ter esse coração ensinado em querer sempre aprender, né? Tem muitas pessoas por ignorância, por orgulho ou por falta de humildade, às vezes nem sequer se interessam em aprender algo. E, e também, além de querer aprender, pegar dicas, né? Porque através disso aqui, você andar com uma pessoa sábia, você ter essa sede, essa fome de aprender, isso pode mudar o seu futuro adiante, né? Vindo ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha, né? Aqui está falando que a pessoa que faz maldade, ele está comprando desprezo. Ele ou ela, né? Está comprando desprezo. E também que suja o seu próprio nome, né? Passa vergonha e também passa desprezo. E a vergonha e o desprezo, as duas são palavras que o ser humano não gostaria de conhecer nessa vida, né? Águas profundas são as palavras da boca do homem, e o ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria, né? Aqui ele está falando que a forma de falar e sobre sabedoria para fazer fluir o que você aprendeu a falar. Você tem que ter, né? Aqui está falando que você tem que ter a forma de você falar, de falar sobre sabedoria. A partir do momento que você tem essa forma de falar, de você ter essa sabedoria, você vai fluir, né? Você vai fluir e vai ensinar aquelas pessoas, né? E nunca, e com isso, com essa sabedoria, com essa inteligência que você tem, isso nunca vai secar. É como um rio que flui, né? Nunca vai secar. No caso, a sabedoria, ela é inesgotável. Por isso que ela nunca vai secar. Está falando, né? E ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. E é engraçado que essa parte do transbordante, né? Todos nós temos que ter isso, porque todos nós aprendemos alguma coisa. Sempre nós vamos aprender algo com alguém. Eu sei que no meio desses tempos que as pessoas olham logo quem está no padrão acima, né? Que tem mais dinheiro e tudo. Mas se você for observar bem, os velhinhos, eles têm muito que nos aprender. Eles têm muitos a nos ensinar e nós aprender com eles, né? É isso que eu quis dizer. Porque teve mais experiência, né? Você vê que muitas das vezes, pelo tempo que está surgindo, ele sabe a hora que vai chover, né? Ele fala, vai chover tal hora, assim, assim. Hoje tá bonito para chover todo o tempo. Então, foi experiências que eles aprenderam. E disso, ele vai dando sabedoria, né? Além para os filhos, depois os netos, as experiências que passou. Então, a gente tem que sempre ter o coração ensinado para aprender. Vamos lá para o nosso versículo 5. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio para derribar o justo em juízo, né? Aqui ele nos ensina que podemos passar a mão ou apoiar o ímpio, ou seja, o insensato, e colocar o justo em desprezo. No caso, fazer tudo ao contrário, né? Derrubar aquele que faz o bem, né? Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, né? Você eleva o ímpio, né? Enquanto o justo você despreza.
você derruba. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca branda por açoites, né? Quando o tolo entra em uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. No caso que está falando aqui, né? Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca branda por açoites. Por surra, né? Por chicotadas, né? No caso aqui, o Salomão, ele nos ensina que ele ensina a nós a aprender e a ouvir, né? A ouvir e a falar. Tudo no momento certo. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Aqui ele está falando que a boca do tolo é sua própria destruição. Então nós temos... Engraçado que o provérbio, ele sempre nos ensina a gente tomar cuidado com a nossa boca, né? A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma, né? Temos que tomar sempre cuidado em quem vamos falar, né? A palavra dos linguareiros são como doces bocados, e elas descem ao ímpio do ventre, né? Que o oitavo, ele está falando aqui das pessoas que espalham mentira, né? Quando ele fala aqui, ó, a boca dos linguareiros, dos linguarudos, né? Não tem os linguarudos que conversam demais? Quando diz que entra no ventre, que é muito gostoso, né? As pessoas têm um prazer de falar mentira, as pessoas têm prazer de falar coisas ruins, né? Então, as palavras dos linguareiros são como os doces bocados, e eles descem no ímpio do ventre. Então, você come, você mastiga, que desce no seu íntimo, do seu ventre, né? Eles têm o prazer de cometer erro, de espalhar, né? E também é ruim até para aquela pessoa que está escutando também, né? Aquelas palavras, aquelas mentiras, né? E porque também aquelas pessoas que estão ouvindo, ela tem aquela sensação de comer aquilo que é ruim, que são as palavras, né? Muitas pessoas, eles antecipam a morte pelo que comem, né? Caso você coma muita gordura, você coma muita besteira, açúcar e tudo, você pode estar antecipando a sua morte. E assim também são com as palavras, né? Você está só se alimentando de notícias ruins, de coisas mentirosas, de coisas que não provêm. Vamos lá. Versículo 8. Versículo 9 agora. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador, né? Aqui está falando que quem trabalha relaxadamente, né, é irmão do destruidor. Quer ver seu trabalho, sua vida financeira, ou até mesmo seu emocional destruído? Seja negligente, né, com as coisas. Vê seu nome manchado e você só faz coisas de maneira errada, né? Nós temos todas as coisas que nós formos fazer, nós temos que fazer as coisas bem feitas, né? Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Engraçado como o provérbio nos ensina em tudo, né? E está aqui nos ensinando que tudo que não for fazer, nós fazer bem feito, né? Fazer as coisas bem. Não fazer de qualquer maneira. Torre forte é o nome do Senhor. Para ele correrá o justo e estará em alto retiro, né? No caso aqui está falando que a torre forte é o nome do Senhor. Para ele correrá o justo e estará em alto retiro, né? Está falando aqui um lugar seguro, né? Um lugar alto que ninguém pode alcançar, que é a torre forte. Então,
para o justo, a torre forte é o Senhor, né? A torre forte é o nome do Senhor. Então, todos nós temos que estar confiantes nessa torre forte, torre alta, que é o Senhor, né? A fazenda do rico é a cidade forte, e como um muro alto, a sua imaginação, né? Esse versículo 11, ele está ligado com o versículo 10, né? Que ele fala, o rico pensa que a riqueza protege, né? Como ele fala no versículo 11, né? Ele pensa que a riqueza protege, mas porque o rico acha que a torre forte dele é a riqueza. Ele tá confiando na riqueza, não está confiando no Senhor, né? Mas o justo, independente se ele é rico ou ele é pobre, a confiança dele está no nome do Senhor, né? A fazenda do rico é a sua cidade forte, e com o muro o alto a sua imaginação. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e adiante da honra vai a humildade. Aqui no versículo 12, ele está nos ensinando que a arrogância, ele atrai a queda, né? A humildade, contudo, antecede a honra, né? Ou seja, todo arrogante está num passo a cair, e todo humilde está um passo a ser honrado, né? Ou seja, a pessoa orgulhosa está no caminho da desgraça. O humilde está no caminho do respeito e da honra, né? É isso que esse versículo nos está ensinando, né? Que é o versículo 12. Né? Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. Diante da honra vai a humildade, né? Então, a gente temos que ser humilde para que possamos ter essa honra, né? E a honra nem só aqui na terra, como no céu também, que Deus sabe o nosso coração. Deus sabe qual é a intenção do nosso coração. Responder antes de ouvir, estultícia e vergonha, né? O versículo 13, ele está falando que não deixar a pessoa terminar de falar e nem entender a história, já está... A pessoa que não deixa a pessoa terminar de falar, né? Uma história, algum comentário, a pessoa já está se defendendo, né? Já está falando. Isso começa através da ansiedade, muitas das vezes, né? A pessoa que é muito ansiosa, não tem paciência de ver o final, só quer ver o começo, né? É bom que você começa prestar atenção, ter a paciência de esperar, para você não começar a interpretar errado, né? Muitas das vezes com grosseria, ser grosseria com aquela pessoa, porque aquele dia foi ruim para você. Você junta tudo e quer pagar em outro que não tem nada a ver, né? E isso, a sua resposta que vem, pode ser até um vômito emocional, né? Coisas que pode acabar com o dia da pessoa que não tem nada a ver, né? Responder antes de ouvir. É muito bom a gente ter isso dentro de nós, para a gente saber primeiro ouvir, depois responder. Tem muitas vezes quando você vai contar uma história, você fala, já sei, já ouvi tudo, né? A maior arrogância, o orgulho, né? Então, a gente temos que sempre saber ouvir para depois responder, né? Ter a calma, respirar um pouco. Quando você pensa bem, antes de você responder algo, aquela resposta, a resposta certa, né? É a resposta que edifica até aquela pessoa que está ouvindo. Então, temos que ter essa sabedoria de responder também. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Né? Ele faz até uma pergunta no 14, né? Que ele fala que a alma bem disposta, ou seja, uma pessoa que tem vontade de viver, dá a vida ao doente, né? A pessoa está muito disposta, dá a vida ao doente. Mas já que está desanimada, que já está deprimida,
não tem mais esperança na doença daquela pessoa, né? O coração do entendido adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca a ciência, né? A pessoa que está sempre ansioso e pronta para aprender, que está falando disso, pessoas que estão ansiosas, ele está pronto sempre para aprender. Sabe que o conhecimento nunca está bom. Nunca sei muito. Então, ele está pronto para aprender porque ele vai querer sempre mais, né? O coração entendido adquire conhecimento. E ouvindo dos sábios, busca a ciência, né? Pessoas que têm sede de aprender. O presente do homem alarga-lhe o caminho e eleva a presença dos grandes, né? Esse versículo 16 aqui, ele é muito interessante, né? Ele fala que se você quer falar com alguém muito importante, leva um presente que será bem fácil, né? Ele fala, o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva a presença dos grandes, né? Você quer agradar uma pessoa, leva um presente. E tem outra parte que fala sobre isso, do presente. Só não me lembro onde é que está escrito, mas eu já ouvi falar sobre isso mesmo. O que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vem seu companheiro e o examina, né? Esse versículo 17 aqui é um dos exemplos bem importantes que é bom falar, é com o relacionamento de um casal, né? Um casal que briga. O casal brigou, aí você é amigo do casal, né? E como você é amigo do casal, dos cônjuges, né? Vamos dizer, o homem, ele conta a história, né? Ele conta a primeira história. Quando a mulher chega para contar a história, você já vai não acreditar muito na mulher, porque o homem já falou que ela era injustiçada, que era isso, era aquilo, entendeu? Na sua cabeça vai pensar logo que não, essa mulher é doida, porque o esposo já falou isso e isso. E quando é ao contrário, que a mulher primeiro conta a história, você pode falar assim, nossa, coitadinha da bichinha, né? Fizeram injustiça com ela, coitada e tudo. Então, a Bíblia diz, né, que quem conta a sua história, a história primeiro, acaba tendo a razão, né? A razão na mente de quem escuta. É isso que ele está falando. E realmente acontece isso mesmo. Por isso que eu sempre falo que uma história tem os dois lados. Quando alguém for contar alguma coisa para você, ouça o outro lado da história. Porque, às vezes, o primeiro que conta pode ser até invertido ou então acrescentado, né? Interessante. Até nisso a palavra de Deus nos ensina, né? A saber ouvir as duas partes. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos, né? Quando dois poderosos, ele está falando aqui sobre duas pessoas que são poderosos, né? Quando dois poderosos disputam, né? E você acha que não tem nenhuma solução, então a melhor solução é o que Deus diz, né? A respeito. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as suas contendas são como os ferrolhos de um palácio. Versículo 19 aqui, né? Ele fala que quando você tem uma amizade, né? Quando você tem uma amizade, você tem que cuidar dela, da amizade. Porque refazer a amizade com quem está ofendido depois da discussão é bem difícil, né? Depois de ter sido com esse amigo. É muito mais difícil do que você conquistar uma cidade fortificada, né? Então, aqui nos ensina que discussões, ele destrói amizades, né? Então, nós temos que observar bem.
Isso aqui fala do amigo, né? O irmão ofendido é mais difícil de conquistar. Isso aqui fala da amizade. Imagina um casamento ou então uma sociedade que você faz com alguém, né? Tem que tomar muito cuidado na parte de discussão, de discutir, né? Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará, né? Tem que aguentar as consequências do que disser. Aqui esse versículo está falando, né? Pensamento que você não controla. O pensamento você não controla, mas sua língua sim. Nós temos que tomar muito cuidado nisso. Do que você vai falar. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, e dos renovos os seus lábios se fartará. Então temos que cuidar bem da nossa língua, né? O pensamento, quando você pensa algo, você não tem muita capacidade de você controlar esses pensamentos, mas sua língua sim. A morte e a vida está no poder da língua, e aquela que ama comerá do seu ventre. Acabei de falar sobre o controle da língua, né? E vi um versículo falando sobre a morte e a vida tem poder, né? Estão no poder da língua, né? Bichinha perigosa, essa pequenininha, né? Aí vai depender de você, no que você vai fazer, né? Se você vai usar ela para a morte ou se vai usar ela para a vida, né? O que usa habilmente, né? O poder da língua. O poder da boca eles têm as recompensas, né? Para você reclamar, para você murmurar, ou para você focar em coisas negativas, de falar da vida dos outros. Você também tem o poder de abençoar, né? Também tem o poder de abençoar as pessoas, né? Então, vai depender de você. Porque o ser humano, ele tem eu vou falar assim, um ser humano, né? Porque realmente o ser humano, ele tem um prazer, ou mesmo uma mania de reclamar, né? E tudo que você fala, pode ter certeza que vai acontecer. É uma profecia, né? Como ele diz, que o poder da língua está na vida ou na morte. Então, ao invés de você estar fazendo só coisa negativa, ao invés de você estar só reclamando na sua casa, profetiza algo para abençoar na vida de alguém, de seus filhos, do seu cônjuge, né? No meio da sua família, porque também acontece. Na época que eu fiz o método CIS, do Paulo Vieira, ele contou uma história que tinha uma mãe que tinha um filho, e o filho bebia bastante. Eu andava que nem cachorro, assim, jogado, né? Bebia bastante, quando chegava em casa queria quebrar as coisas tudo, então ficava jogado na frente da casa, né? E os vizinhos, as pessoas tudo ficavam falando, né? Sobre o caso daquela pessoa, chegava para falar com a mãe. Sabe o que a mãe falava? Meu filho, ele é um profeta de Deus. Toda vez que alguém chegava para questionar sobre o filho dele, ele falava, meu filho é um grande profeta de Deus. E ficou sempre falando isso. E cada vez o filho bebia. Ao chegar um tempo, a mãe faleceu. E hoje o filho é vivo. E ele é um grande profeta. Eu não sei o nome dele, realmente, mas eu já vi ele contando esse testemunho, ele mesmo, né? A primeira vez que eu ouvi foi no método CIS. E eu já vi ele contando essa história. Então, isso nos ensina o quê? Que nós temos um poder muito grande na nossa língua de profetizar coisas boas que vêm acontecer, né? Quando Deus começou a fazer tudo no mundo, né? Ele falou, haja luz e houve, haja terra.
haja água, haja expansão, haja animais, haja isso, haja aquilo, e ouve, né? Você vê que nossa língua tem um poder muito grande. Também você pode profetizar na vida do seu marido, né? Mesmo que você, aos seus olhos, é impossível, mas para Deus nada é impossível. Eu costumo também ouvir sempre uma frase que a Camila Vieira fala, que o tolo, ele fala o que vê, e o sábio, ele fala aquilo que quer viver. Então, se você está passando por uma dificuldade com o seu cônjuge, né, fala aquilo que você quer viver. Fala, não, meu esposo, ele é um excelente marido, ele, mesmo que seja o contrário, né, tá lhe maltratando, isso aqui, mas profetiza na sua vida, né? Ele é um provedor da nossa casa, então, meu filho obediente, ele é um cara servo de Deus e tudo, entendeu? Não fica falando que meu filho, as pessoas têm uma mania de falar, meu filho é rebelde, eu não aguento mais, e não sei o quê, murmura, as coisas ruins vai chegar, vai chegar. Eu falo assim por experiência. Porque bem no início do meu casamento eu sempre chamava meu esposo de infeliz. E ele falava bem assim, a sua palavra, você está profetizando. E as coisas aconteciam, piorava. Acontecia coisa ruim, coisa ruim. A partir do momento que eu comecei a imaginar isso aí, eu mesmo estou trazendo a infelicidade para dentro de casa. Lembra no versículo 14 que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói? Então temos que prestar muita atenção no que vamos falar. Vamos profetizar coisas boas. A nossa língua tem poder de mudar o ambiente em coisas positivas, em coisas prósperas. Vai depender de nós. Nós vamos ser muito errantes, né? Mas cabe a nós ter a consciência disso, né? Eu só vim mudar a maneira de eu falar a partir do momento que eu tive a consciência que eu vi que o que eu estava falando não era o certo. Então, que você tenha consciência do que você está falando, né? Porque a nossa língua tem poder da vida e tem poder da morte. Vamos olhar com os olhos bons, né? Tem um versículo que fala, se seu olho for bom, todo teu corpo terá luz. Mas se seu olho for mau, quão grande treva será, né? Então, tudo que a gente for ver, a gente tem que ter os bons olhos, né? Isso vale para as coisas ruins e para as coisas boas. Vamos ter sempre o bom olhar. Vamos profetizar coisas boas, né? Vamos criar esse hábito na nossa vida, né? Reclamar, o mundo já está cheio de coisas ruins. Quando você vai assistir algo, um vídeo na internet, muitas das vezes, tem coisas que edificam assim, mas se assistir um vídeo na internet, essa notícia triste, você vai na televisão. Então, vamos ter um novo olhar, vamos profetizar coisas boas na nossa vida, né? A Bíblia já está nos ensinando a como nós viver nessa terra, né? Então, vamos lá para o versículo 22. O versículo 22 diz, o que acha uma mulher, acha coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor, né? Ele está aqui ensinando que quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, né? Recebe uma benção especial do Senhor, né? Versículo 23. O pobre fala com roubos, mas o rico responde com durezas, né? Esse versículo 23 ele está falando que o pobre, ele expressa pedindo algo, né? Mas o rico é avarento. O rico avarento responde com arrogância, né? Quando ele fala o rico responde com dureza. É o rico avarento. Ele está falando de qualquer rico, não. São aqueles que... O rico avarento é aquela pessoa que tem amor ao dinheiro, que só foca no dinheiro, né? Ele tem o dinheiro como seu senhor. E ele está falando também do pobre. Muitas das vezes ele expressa só pedindo, por causa da ignorância. Muitas das vezes as pessoas fervem nisso
ignorância que fala, não é aquela pessoa que grita, que fala, não. Ignorância é porque a pessoa não tem aquela humildade de aprender. Torna a pessoa ignorante. E no caso aqui, quando fala do pobre, o pobre significa improdutividade. Uma pessoa que não produz nada. A partir do momento que você não produz nada, que você não cria algo para ter mais renda, você se torna um pobre e continua mendigando algo, né? Sempre pedindo à pessoa. Então, temos que ter a humildade dentro do nosso coração de aprender. Assim, ter um coração ensinável. Se você não fez algo é porque você não sabe. Se você soubesse, já tinha feito, já tinha tido resultado e já estava já numa média bem elevada, né? Do nível que você está. Então, que podemos ter esse coração ensinável em aprender, né? O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas um amigo mais amigo, mais chegado do que um irmão. Esse versículo é o último versículo, é o versículo 24. Ele nos ensina que muita amizade pode te levar à ruína, né? Mas um amigo, ele é mais chegado do que um irmão. O que isso quer dizer? No caso, você está tendo muitas amizades, né? Quando você quer uma opinião, você vai abrir uma empresa, ou então você vai pedir um conselho, está casado, né? Quando tem muita amizade, a maioria da amizade vai falar, sabe o quê? Separa, tem muita mulher aí. Ou então, quando você vai abrir uma empresa, eles vão falar que vai dar errado. Tem muita coisa negativa. Mas quando ele fala bem assim, mais amigo, mais chegado do que irmão, são aquela pessoa. Eu não vou falar são aquelas, não. São aquela pessoa. Que geralmente a pessoa que não tem realmente um amigo, não é multidão, não. É um ou dois. É raro você ter mais de dois amigos. Isso aí você pode desconfiar. Então, amigo de verdade é aquele que passou perrengue junto com você, estava sempre ao seu lado. Quando você ficou doente, estava lá no hospital com você. Quando você quebrou financeiramente, né? Estava lá com um pão com mortandela, uma comidinha para lhe ajudar. Esse sim, essa verdadeira amiga que esteve sempre ao seu lado. E quando você vai pedir um conselho, uma opinião, tipo um conselho de um casamento, vai falar, não, é assim mesmo, desiste não, vai dar certo lá na frente, é só uma fase. Ou então, quando vai abrir uma empresa, ele já vai abrir os olhos, né? Ele vai dar conselho positivo, não vai dar certo. Pode abrir, que é isso e aquilo, entendeu? É isso que ele fala. Então, a gente tem que tomar cuidado de muitas amizades, porque é nessas horas que você vai realmente saber quem é um verdadeiro amigo, que vai se tornar um irmão para você, né? Então, esse foi o nosso aprendizado de hoje. Eu espero que você esteja refletido e muitas fichas caindo, né? Como eu falei, né? A mudança só vem depois da consciência, né? Que aprendizado você teve com esse capítulo? Porque eu tive muito aprendizado com ele. Eu espero que você também esteja muito aprendizado, né? Você tenha consciência da sua mudança através do seu comportamento. Então, vamos orar a Deus, né? Que amanhã, dia 19, nós vamos ler o capítulo 19. Pai glorioso Deus, mais uma vez, ó Deus amado, estamos aqui em ato de adoração e de agradecimento, Deus. Para te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia que não tem fim, Senhor. Ela se renova cada manhã. Muito obrigada, Senhor, por cada dia aprender, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por cada dia, Senhor, ter consciência dos nossos erros cometidos, Senhor, que podemos, sim, Jesus, melhorar cada vez mais. Tu nos trouxeste, Senhor, esse livro da vida, Senhor, que nos traz aprendizado para todas as áreas da nossa vida, Deus.
Nos deixa, Senhor, nunca nos deixa, Pai amado, a gente querer aprender mais e mais de Ti. Nos dá discernimento, Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que estão desesperados neste momento, Senhor, sem saber o que fazer, Senhor. Coloca a luz. Mostra o caminho certo, Pai amado. Vem encontro por caridade. Por tudo te agradecemos, Senhor. Só teu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Então, até amanhã, nosso dia 19. Que Deus abençoe seu dia grandemente. Tchau.